Olá, você está no Mundo Jurídico, da Diário MSTV. E hoje nós estamos aqui para uma entrevista mais que especial, porque a minha convidada, ela é uma advogada conhecida em todo o estado e nacionalmente, referência da atuação na área previdenciária, professora de cursos na área de Direito Previdenciário, doutora Juliane Penteado. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, nessa cidade que eu tenho um saudosismo, já vou contar por quê. E mais uma vez retornando aqui para ver vocês nesse evento de hoje à noite, muito feliz mais uma vez. Você, porque o nosso programa ele vai ao ar depois de produzido, você está vindo a Dourados para participar de um evento. Qual que é o evento? É o segundo encontro da Associação dos Advogados Trabalhistas e Previdenciários. E eu estava conversando agora com a doutora lá fora, a doutora Rilziane, minha amiga, que a ideia é genial da associação de congregar essas duas categorias, que é o trabalhista e o previdenciário, porque há muito tempo se colocava de forma muito dissociada, né? O que de fato são duas disciplinas dissociadas, mas essa união de vocês aqui é um exemplo, eu acho que deve se repercutir aí para outras cidades do nosso estado também. Inclusive tem outras cidades que o pessoal já está comentando nesse sentido. Isso é muito bom, tomara que chegue em Campo Grande. Eu acredito que sim. Doutora Juliane, eu sempre começo o programa com uma pergunta que diz respeito à origem, à formação da pessoa. Uhum. Porque escolher o direito não é uma decisão simples, eu tenho certeza disso. Como que é? A Juliane vem de uma família de advogados, com tradição jurídica, como que foi essa escolha? Olha, eu não tenho ninguém na minha família do direito, nunca ninguém ficou me falando algo nesse sentido, meus pais nunca me induziram a isso, né? Na verdade, a única coisa que meu pai brincava muito, meu pai é falecido, mas ele brincava muito, futura doutora Juliane, meu pai falava muito isso. Mas eu acho que era um desejo dele de ver a filha doutora, né? Aquela coisa do pai. Mas quando eu estava fazendo cursinho, já segundo científico, terceiro científico, já pensando no vestibular, né? Porque na minha época a gente fazia vestibular mesmo, eu pensava em medicina. Falei, eu vou fazer alguma coisa que eu possa auxiliar as pessoas. Eu via na televisão as pessoas assim naquela situação de fila do INAMPS, né? Naquela época, antes da Constituição de 88, eu criança, e pensava, puxa, eu quero fazer alguma coisa para a sociedade. Mas chegando no terceiro científico, teve uma aula de um professor, que o Classir, ele ainda é professor, inclusive, depois ele inclusive fez direito, que eu sei, ele estava falando sobre a Constituição Federal. E ele disse sobre os direitos fundamentais, falou do artigo 5º, e quando ele falou aquilo, parece que tocou meu coração. E eu falei, gente, mas é isso que eu quero fazer para a minha vida, eu quero falar disso, né? E aí, naquele dia, eu decidi, eu me lembro que era segundo ou terceiro científico. Fiz o vestibular e entrei no direito. Estou aqui agora. Então, você foi motivada pelo artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Exatamente. Então, você foi muito bem inspirada. Muito bem inspirada. Direito, né? E deve ser um choque, agora passados aí da nossa Constituição 30 anos, né? Uhum. E verificar como que nós hoje vemos aquele nosso artigo 5º, tão querido artigo 5º da Garantia dos Direitos Fundamentais, sendo aí combalido, né? Realmente, a gente está vivendo um momento que é estranho. São tempos muito complicados, porque a gente vê dentro do próprio meio jurídico distorções muito graves da nossa Constituição Federal, né? A gente vê do legislativo, isso é notório, o próprio legislativo distorce muitas vezes, mas até no meio do judiciário, às vezes até no STF, a gente percebe algumas distorções do que a Constituição Federal que deve primar, né? Eu vejo que nós passamos um momento de transição muito forte e demanda de nós estudiosos, de nós operadores do direito, fomentar mais os debates realmente no diálogo do que é cidadania, do que é ética, né, do que são esses conceitos principiológicos da Constituição Federal, que esses não podem ser realmente usurpados, porque caso eles sejam usurpados, todo um sistema se deturpa. Então, isso aí demandaria um discurso muito longo,
mas eu acredito que quando eu fui tocada, como você disse, eu realmente fui inspirada por aquela fala daquele professor motivado, cheio de ideais, falando do que é justo, né, do que é ético, dos princípios, do direito do cidadão, do direito à vida, né, o quão importante o direito à vida. E a gente vê hoje o direito à vida tão relativo. O próprio direito à vida hoje, se a gente for avaliar num prisma bem amplo, ele hoje é relativo. A vida parece que não tem mais o mesmo valor. Haja vista as nossas manifestações aí, muitas vezes, de pessoas que deturpam os conceitos de direitos humanos com o que é o direito à justiça, né? Então, é preocupante, mas eu ainda sou otimista. Eu gosto de se ver sempre pelo lado bom, porque eu acredito que todo caos, ele é necessário. Então, quando a gente passa por uma situação de extrema destruição, muitas vezes, é porque algo novo vem. E, às vezes, esse algo novo vai ser melhor, realmente, porque eu sempre acredito no que é melhor, que o melhor ainda está por vir. Há uma concepção que a gente não deve perder de vista, no sentido de que, se há um caos, quem produziu ele fomos nós. Se vamos sair do caos, quem tem que sair deles somos nós. E o que virá depois do caos, quem tem que definir somos nós. Exatamente. Então, não há dúvida de que essa decisão sobre o que nós vamos construir, ela passa por uma decisão de cada um de nós e todos nós enquanto coletividade. Eu não consigo enxergar razões para se diminuir a liberdade, para se diminuir o direito à vida, o direito à dignidade, à honra, à dignidade da pessoa humana. E eu acho que você tocou num ponto-chave, Juliane, que é assim, o que poderá o ator do direito, nós que somos da área jurídica, contribuirmos para esse momento de caos que a sociedade passa, para contribuir para que ela saia desse momento de caos? Me parece que o único caminho é a palavra, né? Exatamente. Olha, eu na minha história de vida, eu acabei indo para esse caminho da oratória, de falar e de me expor muito também, né? E isso demanda muita responsabilidade. Eu passei a perceber o quão é importante a gente, na condição de professor, como você também é, de palestrante, de orador e de pessoa que é formador de opinião, entender bem o que a gente está dizendo e expressar isso para o jovem, principalmente, que é uma juventude que está vendo nesse meio ainda tão confuso que não se sabe muito bem qual é o caminho que eles querem tomar, né? Porque eles não têm uma boa orientação também nesse sentido. E a gente até já conversou sobre isso informalmente um dia, sobre a questão do conhecimento raso, que é muito acessível, tudo é muito acessível, a internet facilita, hoje a gente está aqui, ao mesmo tempo eu fiz um stories aqui, todo mundo já sabe, já está me seguindo, já sabe que eu estou aqui nesse momento gravando, então é tudo muito instantâneo, o que é perfeito. Mas até que ponto esse conhecimento está sendo aprofundado? Então, essa falta de profundidade é o que está causando esse desequilíbrio na sociedade, na minha opinião. E esse desequilíbrio precisa se reorganizar para que nós cheguemos a esse patamar aí. Para dar um exemplo, é mais ou menos dizer assim, se você pega um texto e fala, isso aqui é um textão, se você não tem a predisposição de ler aquilo que está escrito ali, então calma lá, não sai compartilhando, pelo menos. Exatamente. Você vai postar alguma coisa no Facebook, você tem que pensar, peraí, o que eu quero com isso? Primeiro eu quero chamar o máximo de atenção possível, ou eu quero fazer as pessoas pensarem? Então você tem que fazer até isso a gente tem que pensar antes de fazer uma postagem. É verdade. Juliane, você me disse, seus pais, eles não são da área do direito, seus pais trabalhavam... O meu pai era militar, da reserva, né? Seguiu a carreira militar muito tempo e foi para a reserva. A minha mãe, ela formou em administração, trabalhou um bom tempo com as telecomunicações do Estado. Depois ela saiu e ficou cuidando dos filhos, né? Porque minha irmã mais nova teve uma doença meio grave e ela acabou abdicando para cuidar, graças a Deus foi temporária, mas ela fez essa renúncia em prol da família e acabou ficando assim. Mas a minha família, ela tem uma característica peculiar. Meu pai, apesar dele era militar, mas o meu pai não era aquele militar típico, ele era rebelde. Eu lembro dele contando, antes dele falecer,
que eu perguntei, falei, como que era esse negócio da ditadura, né, pai? Me fala aí. Ele falou assim, olha, tinha mesmo. Olha, quando eu era soldado, cabo, eles me mandavam ficar perseguindo uma pessoa. Então, a gente tinha obrigação de ficar cuidando de alguém suspeito. E aí eu tinha que seguir o fulaninho. Ele falou o nome, eu não me lembro. Fulaninho, e ele tinha um bar. E eu ia nesse bar todo dia para tomar café, para ficar cuidando ele. E eu olhava e falei, poxa, esse cara é bacana, esse cara é legal, por que eu... Ele não tem nada, ele não faz nada suspeito, ele vem todo dia, trabalha, preenche as coisas ali, vai embora. Só que o que acontecia? Algumas pessoas que eram desafetas, por exemplo, se ele fosse desafeto do meu pai, ele iria lá para o exército e falaria, ó, o fulano teve uma atividade suspeita, né? Aí era isso aí que às vezes geravam algumas coisas equivocadas. Então, meu pai, ele tinha uma cabeça muito livre, muito livre. E ele dizia isso para mim, minha filha, você vai ser o que você quiser. Então, eu vivi num ambiente que, muito embora meu pai era militar, nordestino, né, tinha, assim, uma cabeça mais antiga, vamos dizer assim, mas ele nos criou para sermos muito livres e independentes. E ele dizia isso, ele fazia isso, ele me impulsionava para isso, né? Então, eu acredito que muito dessa minha veia, assim, de vá, né? Vá para o mundo, vem dele, né? Ele participou muito nessa minha formação. Então, eu acabei indo para o direito e a gente vai se identificando aos poucos, né? Na disciplina, vai se encaixando, onde a gente no caso do direito previdenciário, que foi onde eu me afinizei muito, porque tem uma característica social muito evidente, é uma coisa que você trata realmente com a vulnerabilidade do ser humano. Mas me diga uma coisa, Juliane, você, antes de chegarmos aí no direito previdenciário, eu quero explorar um pouco essa questão da universidade. O curso de direito, você é muito nova, você entrou no curso de direito, você formou onde? Ah, sim, eu entrei logo com 17 para 18 anos, né? Na época, eu passei aqui na Socigram, na antiga Socigram, em 94. Era a Socigram aqui e a FUCMAT, recém-convertida em UCDB, lá em Campo Grande. Aí meu pai falou, olha, você quer? Vai para lá que eu te seguro, né? Que era muito difícil a vida também, né? Assim, 3 filhas e tal. Aí eu falei, bom, então eu vim para cá, para não perder um ano. E eu fiz um estágio no cartório eleitoral daqui. No primeiro ano já? No primeiro ano. Então foi bem ativo. Foi, já vim para trabalhar, porque eu pagava o crédito educativo, né? Era um crédito educativo que eu tinha. Eu pagava 30% da faculdade, os outros 70% a Caixa financiava, né? Que a gente pagava depois. E então eu pagava a minha faculdade com essa bolsa e mais alguma coisinha. E morei um ano aqui numa república pensionato com 10 meninas. Nossa, que experiência. Lá onde eu conheço, inclusive, uma pessoa que é sua amiga também, a doutora Daniela, juíza do trabalho. Juíza do trabalho, sim. Mandou um abraço para você. Ah, claro. Nós nos conhecemos lá, a Dani. Nos conhecemos lá. Está em Ponta Porã agora, né? Ela está substituindo Ela está em trânsito, E nos conhecemos e fiz amizades maravilhosas desse ano, que se permanecem até hoje. Uma delas é a Daniela, entre outras. E foi uma experiência muito boa para mim esse ano aqui, porque eu vivenciei, já com 17 anos, assim, uma vida, apesar de ser próximo, mas eu me virando, né? Passando aperto, andando muito para lá e para cá. Andando literalmente. Andando literalmente, estudando e trabalhando e tendo que se virar aí, né? Com as relações humanas, porque também não é fácil o relacionamento, né? Às vezes com pessoas. E aí foi disso, no ano seguinte eu já voltei para Campo Grande. Eu fiz a transferência, pedi de transferência, uma prova que a gente fazia. E aí eu voltei para Campo Grande, fiquei de 95 a 98, me formei na UCDB. Formou em 98, eu entrei na faculdade em 95. Então nós somos bem contemporâneos. Muito próximos. Entre fazer o curso de Direito 1 ano em Dourados e ir para Campo Grande, sentiu muita diferença ou não? Olha, eu senti nas universidades, sim, porque as matérias tinham algumas diferenças, né? Eu tive que pagar algumas adaptações por um período, paguei.
Mas, ao mesmo tempo, também o fato de eu ter voltado mais próximo da minha família, né? Para mim foi mais confortável ter voltado para casa, apesar de que eu continuei na mesma labuta de trabalho e fazendo estágio, nunca parei de trabalhar. Você fez estágio em quais entidades? Olha, eu fiz em alguns escritórios, fiquei bastante tempo no cartório primeiro, porque era um estágio eleitoral. Eu participei de 2 eleições, né, em 94, depois em 96. 94 aqui, em 96 lá. Aqui, inclusive, era cédula ainda. Aí, depois, em 96 lá, aí eu falei, vou para um estágio, vou procurar alguma outra coisa, vou, né, seguir outro caminho. Cheguei a trabalhar uns meses numa farmácia, que eu falei, não, tem que ganhar um pouco mais de dinheiro, de balconista. Maior decepção, porque eu não tenho nada a ver com a decepção para os donos, né, porque eu não era boa naquilo de jeito nenhum. E fiquei, aí eu fui arrumando estágio, fui indo para escritório, uma advocacia aqui, outra ali, até que nos 2 últimos anos abriu uma vaga para estágio no INSS, na Procuradoria do INSS. E eu fui para lá fazer uma entrevista com o chefe dos procuradores, e ele perguntou, o que você quer da sua vida? O que você quer do direito? Eu falei, eu quero trabalho. Eu falei, se eu tiver trabalho, eu me garanto. Ele falou, você está contratada. Aí eu sempre fui meio metida besta mesmo. Com estagiária, então, era mais ainda. Eu achava que era alguma coisa. Ele falou assim, faz o seguinte, se você quiser vir aqui, mas eu estou precisando também de uma pessoa lá no meu escritório de advocacia. Você quer? O procurador federal do INSS podia advogar também. Podia, só não contra o próprio órgão, exatamente. Eu tenho meu escritório, lá a gente está precisando de um estagiário. Vai lá, se você passar na entrevista, você escolhe. Como lá era gratuito, era sem remuneração, e eu precisava do dinheirinho para pagar minha faculdade, aí eu fiz uma proposta. Falei, me põe aqui no INSS, então, de manhã, e à tarde eu fico no seu escritório, de grátis. À noite eu estudo e à noite eu vou para a faculdade. É um ritmo pesado, era. Não é um ritmo fácil. Não era. Eu saía bem cedo de casa, eu ia para o INSS direto, ficava até meio-dia, almoçava na rua, era tudo muito perto, então, no centro da cidade. Eu saía do INSS, que era na Calógeras, na 15 ali. Aí eu descia ali a Calógeras e ia para o escritório dele, que era na Afonso Pena. Almoçava na rua, já entrava 1h30 e já ficava até às 6. E eu ainda ia para a faculdade naquele busão lotado para Tamandaré, porque na época só tinha aquele caminho. Mas era tão feliz essa época, a gente não lembra desses perrengues assim, porque fazia parte do ritmo, né? Para estar ali, para viver, para ser alguma coisa, eu tinha que passar por isso, né? Não tinha outro caminho. Então, eu ia para a faculdade, aí feliz, chegava lá, encontrava os amigos, assistia às aulas, saía de noite, às vezes eu pegava carona, às vezes não conseguia, chegava em casa, ainda ia assistir o Jô Soares ainda, morrer de rir de madrugada. E eu falo que eu não sei como que eu aguentava acordar no outro dia cedo. Hoje em dia, se eu durmo além do meu horário, eu já estou quebrada, né, no outro dia. Você tocou num ponto essencial, Juliana, essa perspectiva de que para se vencer na vida é preciso estudo. Essa é uma noção que parece estar se perdendo no contemporâneo, né? Tá, é isso que me entristece, assim, porque a gente... eu tenho 2 filhos, tenho uma menina de 12 e tenho um de 3. E eu já começo a perceber isso na de 12, porque ela não tem noção do que é essa vida. E isso ocupa, às vezes, até nossa, né? Porque eles falam assim, a gente acaba dando tudo, você leva na porta da escola, busca, tudo bem que está nova ainda. Mas eu comecei a me preocupar muito com essa noção de que ela tem que ter do que é ter que fazer alguma coisa para conquistar algo. Então, a gente vai ter que introduzir isso na educação dos nossos filhos. Porque lá na nossa época, já era assim naturalmente, independente de classe social, porque não existiam tantas facilidades. Hoje é muito natural, a coisa da tecnologia facilita isso. Você pode ser pobre, qualquer pessoa numa periferia tem um celular e arruma um Wi-Fi e ele consegue se comunicar com qualquer um, né? Então, eu acredito que o que a gente precisa inserir muito mais nos nossos jovens, e em geral, é a consciência de que é preciso um esforço para se conquistar algo, porque senão não tem mérito.
E você não aprende aquilo se você não buscar. Se for dado, não há aprendizado. O pressuposto da conquista é a luta para se atingir o resultado. É a né? luta. Porque senão não é conquista, é algo que você recebeu graciosamente e aí... Exato. O que não é demérito nenhum, eu costumo dizer, quem não precisou passar por tudo isso. É lógico que eu contar essa história assim, romântica, eu também não quero dizer assim, mas eu nasci rico, a minha família é rica, né? Não tem demérito nenhum, né? O que a gente tem que aprender é ter empatia também. Falar, eu tenho isso, mas o outro não tem. E de certa forma, fazer com que não seja tão... como é que fala? A coisa seja muito banalizada, o ter, né? Ser muito banalizado esse ter. Você colocou uma questão que me é muito cara. E essa perspectiva que às vezes hoje em dia tem na sociedade, que eu acho que está na gênese desse movimento de colocar uns contra os outros, de forma que uns digladiem com os outros e ninguém chegue a lugar nenhum, ninguém consiga entender. O que as pessoas têm, ou a origem que elas têm, não diz nada sobre quem elas são. O que diz sobre quem elas são é o que elas fazem com aquilo que elas têm. Então, a pessoa pode ter nascido num berço de ouro, mas isso não significa que necessariamente por isso ela será melhor ou pior do que qualquer pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Então, mas eu tive todas as facilidades da minha vida, mas eu sou uma pessoa que eu tenho consciência social, eu não uso disso para me colocar acima do próximo, eu respeito o meu próximo assim como eu quero que ele me respeite, eu não faço mal ao próximo aquilo que eu não quero para mim. Eu acho que essa concepção, ela está se perdendo nessa sociedade contemporânea e está aí a raiz de muitos dos males que a gente sofre hoje em dia. De perder essa noção de que nós temos toda a liberdade para construirmos a nossa vida, sermos protagonistas da nossa história. Nós não estamos fadados, porque eu nasci pobre, eu vou morrer assim. Não, eu posso lutar contra isso. E o contrário também. Porque eu nasci num berço de ouro, eu tenho que diminuir quem não conseguiu, ou me relacionar. Não, eu acho que você tem que buscar se relacionar, porque o que nos move é essa vontade, é esse encontro de almas de seres humanos, né? Bom, nós estamos aqui no Diário MS TV e hoje eu estou entrevistando a doutora Juliane Penteado. Doutora, os últimos 2 anos da faculdade, no escritório e também no INSS. É um super estágio, correto? Foi muito importante para mim. No INSS, por quê? Primeiro, apesar de que a gente não fazia muita petição, mas eu tive contato com os casos, né? E aí, quando eu via os casos, eu queria atuar para o segurado. E não para o órgão. Eu olhava aquilo e falava assim, poxa, mas... Né? Eu queria fazer o inverso, mas eu estava ali para trabalhar, então eu tinha que seguir ordens. E no escritório de advocacia, eu trabalhei lá, foi uma experiência maravilhosa, porque eu trabalhei no escritório teórico, na época já era um escritório grande, eram pessoas muito dinâmicas, um escritório muito atuante, até hoje ele se mantém firme em Campo Grande, um grande escritório. E eu aprendi muito lá sobre advocacia, aprendi muito como advogar. Até assim, eu acredito que o modelo que eu faço no meu escritório de trabalho ainda é muito similar àquele escritório que eu trabalhei. Eu aprendi como é a coisa do atendimento ao cliente, né? Como você se reportar ao cliente, o mecanismo na época a gente não tinha internet dessa forma e nem esses programas de gerência de processos, né? Mas tinha tudo o sistema de fichas, então era tudo muito anotado. A importância de você anotar tudo que você fala com o cliente, né? Informar, falei com ele sobre isso, avisei sobre tal coisa. A importância da gente ter o acompanhamento do processo constante para que aquilo realmente flua, né? Então, enfim, eu aprendi muito sobre advocacia lá. Eu tenho muita gratidão de verdade por esse escritório, lá do Nelson Araújo. Nelson Araújo. Foi lá no escritório dele que eu trabalhei. Famoso, né? Trabalhei muito tempo lá. Doutora, formou, vai para a advocacia. Eu percebo, Juliane, eu posso dizer que você é um exemplo de empreendedora dentro do direito? Olha, eu nunca me considerei assim. Eu comecei a entender melhor essa palavra tem pouco tempo na minha vida, sendo bem sincera.
Eu simplesmente fui fazendo, sabe? Eu nunca fiz essa meta. Eu até acho que se eu tivesse feito, estaria melhor. Hoje se eu for falar para um jovem, eu falo para ele, faça essa meta, faça um planejamento, né? Não é vergonha nenhuma, porque a gente tinha ainda, não sei se na sua época, com você também aconteceu a mesma coisa, porque a gente é da mesma época, existia um pouco de vergonha de fazer isso na advocacia, parece, assim, uma timidez, a gente fazer isso de forma escancarada. Acho que timidez define bem. Uma timidez, porque parecia assim que a gente estava ferindo o código de ética, talvez, está querendo aparecer demais. Só que o tempo mudou, o mundo mudou, né? O marketing jurídico, ele é importante. E empreender na advocacia, porque a gente não vai mais ficar com uma porta escrito advocacia e o cliente vai bater lá. Não vai ter isso mais, não existe mais isso como antigamente. Então, a gente precisa realmente aparecer, se mostrar que você sabe, que você tem competência, que você pode fazer um bom trabalho, de forma ética, de forma coerente, responsável. Quando eu comecei a entender isso, é que hoje eu digo que eu sou uma empreendedora, né? Hoje eu digo, mas com toda certeza faz muito pouco tempo que eu comecei a assimilar isso. Quais são os exemplos que você poderia me dar que te fazem hoje fazer essa própria análise de você mesmo como empreendedora? Eu acho assim, teve o fato de eu entrar na universidade para dar aula. Eu fiquei uns bons anos dando aula em graduação. Quantos anos? Fiquei 13 anos direto. Em qual universidade? Eu fiquei 13 anos na Uniderp. Eu comecei em 2003 e saí em 2016. Mas nesse meio tempo eu dei aula também na Facsul, eu dei umas aulas na UCDB também, Estácio de Sá, eu transitei um pouco. E nesse período eu fiquei muito ali naquela coisa da docência, né, como professora, e eu fazia de certa forma, sem saber, eu fazia um pouco isso dentro da sala de aula com os meus alunos, porque eu tinha uma motivação muito grande de divulgar o direito previdenciário para a classe acadêmica, que eles se interessassem no direito previdenciário. Que muitas faculdades nem têm essa disciplina. Nem tem, eu mesma não tive na minha grade curricular como aluna. Então, eu tinha eu falo que eu era uma mágoa, né? Que eu ficava, por que o direito previdenciário não tem um pouco mais de valor tal? E é tão importante, então eu tentava fazer isso. E eu fui construindo um pouco a minha identidade, não propositadamente, mas como uma consequência desse meu ideal, dentro da sala de aula. E quando isso foi acontecendo, chegou num ponto que a vida vai te chamando, eu acho, sabe? As oportunidades vão aparecendo, né? É chamado, o cavalo passa, você tem que subir, senão ele passa. E eu tomei a decisão de sair da graduação por essa razão, porque já não estava compatibilizando com as coisas que eu queria fazer. A atividade profissional como advogado já não estava permitindo que atuasse como professora. Isso, assim, na verdade, o tempo de sala de aula estava me tomando esse empreendedorismo, essa minha vontade de empreender mais na advocacia. Porque você deixou a sala de aula como professora de graduação, mas não deixou de ser professora. Exatamente, porque eu nunca quis deixar de ser professora. Eu sempre brincava que ser chamada de professora, para mim, era quase como ser chamada de mãe. Porque eu via os alunos como meus filhos, assim. Muito bom, E eu sou muito maternal. Então, eu não quero deixar de dar aula, porque a aula é um vício, né? Eu falo que é uma droga, né? Um crack. Porque você começa, você não para mais. E eu falei, não, eu quero continuar, mas eu vou de outra forma. Então, eu comecei como eu disse, a vida foi chamando, foi acontecendo e eu fui aproveitando as oportunidades. Comecei a dar cursos de extensão, palestras, pequenos encontros e aí estou aqui agora falando com você. Porque é uma palestrante. Mas esses cursos têm uma ligação com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Sim, como que funciona isso? Sim. O IBDP é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ele tem atuação nacional, né? A sede é lá em Curitiba, mas ele tem um foco muito grande em fins científicos, né? E não lucrativos. Ele não tem uma finalidade lucrativa. É divulgação mesmo do direito previdenciário, atuação nas cortes superiores, com amicus curiae, nas questões mais importantes do direito previdenciário. A questão da reforma da Previdência mesmo, o IBDP teve uma atuação
assim, vamos dizer que foi imprescindível para que essa reforma não fosse para frente. E ele tem uma preocupação na capacitação do profissional. E isso tem se estendido cada vez mais no Brasil. A última presidente, a doutora Jane, conseguiu aumentar muito o número de cursos e a atual, a Adriane, também permanece na mesma sequência. E eu fui nomeada o ano passado como coordenadora regional. Eu atuo hoje como regional do Centro-Oeste e do MS, do Mato Grosso do Sul, né? E então nós estamos nessa caminhada de divulgação de cursos dentro da área do direito previdenciário para a capacitação do profissional, porque o direito previdenciário realmente é uma disciplina que demanda muita atualização. Ele se modifica com muita rapidez, muitos detalhes. Se você não se aprofundar, corre o risco de você se banalizar na profissão. Um exemplo de um curso de extensão que, doutora, que você tem dado? Eu estou vou para a 3ª edição de um curso de iniciação de advocacia previdenciária, que a gente chama de curso básico da advocacia previdenciária. Eu faço 5 a 6 encontros, abordando os principais pontos para quem quer aprender a advogar. Claro que você não vai sair dali sabendo tudo, né? É um curso de iniciação, para quem precisa aprender o necessário, os instrumentos necessários para dali se aprofundar e embasar, né? Deve ser bem prático. É um curso prático. A gente fala de teoria, mas de forma muito prática, com o estudo de casos. Tem tido uma boa adesão, eu já estou indo para a 3ª edição, como eu disse. Aqui na associação, a doutora Rilziane, ela coordena os estudos de direito previdenciário. E o que ela pega no meu pé para trazer a doutora Juliane para cá... Vamos fazer. Né? E nós temos que combinar essa sua vinda para cá com esse curso. Eu tenho certeza que a expectativa está grande. Vamos com fazer, com certeza. Nós vamos ter bastante A hora público. certa vai chegar. Exatamente. A questão da formação, graduação, você tem especializações também, Juliane? Eu fiz, logo de formada, eu fiz em processo civil e direito civil, e depois eu fiz em previdenciário, né? E agora eu estou caminhando para o mestrado, que é um desejo que eu tenho de fazer, porque é uma necessidade. A gente sabe, assim, que para a advocacia em si, né, talvez não mude muito em questão de custo-benefício, né? Mas como eu estou envolvida demais na questão acadêmica, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender mais, então é uma necessidade minha. Como eu tive um filho, está com 3 anos, esse projeto foi suspenso temporariamente, e aí agora ele já está crescendo um pouquinho, já estou retomando para esse ano, o ano que vem, quem sabe. Mestrado em Direito Previdenciário no Brasil tem aonde? Olha, agora abriu recentemente vaga na Univale, em Santa Catarina. São 48 vagas em Previdenciário. Interessante. Mas não é fácil. Tem na PUC, né? Tem na PUC também, que é padrão. E aí o que a gente vai achar muito é direitos humanos, né? Direitos humanos que você pode direcionar o seu projeto. Para previdenciário. Previdenciário. Falando sobre atuação como advogada previdenciária, você deve ter tido já muitos casos complexos, né, Juliane? A gente passa por bastante coisa, assim. Eu falo assim que o mais complexo para mim é quando você percebe a ansiedade do cliente, que é uma ansiedade justa, porque ele está numa situação de vulnerabilidade mesmo, e você nem sempre consegue atuar com aquela rapidez que ele precisa, porque a gente depende de outros fatores. Então, e muitas vezes a decisão nem sempre é tão justa como poderia ser. Por quê? Por falta de conhecimento mais amplo da disciplina. Eu percebo muito isso ainda no judiciário. Infelizmente, na nossa região, há uma defasagem ainda na cultura do aprendizado do direito previdenciário, sabe? Então, por parte de magistrados, também, advogados, por todo mundo. Geral. E aí acaba que você não consegue, você tem que levar esse processo para recursos, coisa que poderia ser resolvida facilmente em primeira instância. Então, isso aí que me deixa angustiada. Me dá um exemplo disso para que eu possa compreender. Tá, vamos lá. Vamos falar de um caso que eu tive no interior do estado, não vou nem falar comarca, nada, tá?
que era um caso Eu quando dou exemplo em sala de aula, eu falo assim, eu estava viajando para fazer uma audiência. Fazer uma audiência. Nunca acontece na cidade que a gente trabalha. Na cidade que a gente trabalha, não. É só organizado, né? Interior. O interior aí do estado, eu estava com benefício por incapacidade, caso de aposentadoria por invalidez mesmo. A gente sabe que a Justiça Estadual ainda, perícia demora muito, foram uns 3 anos para marcar perícia. Foi feita a perícia constatou, a perícia é linda, coisa difícil de acontecer, um laudo pericial assim, bem com respostas coerentes, respondendo todos os tópicos e dizendo da data do início da incapacidade dela e da incapacidade total e permanente para o trabalho. Uma senhora que já estava no decurso do processo, ela não chegou aos 60, mas ela não chegou aos 60, ela tinha menos, mas já tinha avançado um pouco mais na idade. Ok, lindo, vamos sair a sentença. Sai a sentença. A sentença julgou improcedente, porque a data do início da incapacidade foi muito anterior à data da propositura da ação. Portanto, ela tinha perdido a qualidade de segurado. Não sei se vocês conseguiram entender. É porque retroage na verdade, né? assim... Volta a data da incapacidade. Exatamente. Então, eles fizeram uma mistura do conceito do que é período de graça, de qualidade de segurado, com a data do início da propositura da ação. Só que a propositura da ação foi feita após um indeferimento administrativo, né? Que às vezes dista meses, se não anos. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu tive que fazer? Eu tive que embargar. O juiz não admitiu os embargos. Quer rever o conteúdo da decisão, matéria de recurso? Aí foi para recurso. Aí o nosso recurso vai para onde? TRF, terceira região. Ah, não era juizado. É São Paulo, porque é Justiça Estadual. Aí vai para São Paulo, não tem tutela antecipada, e aí a gente está aguardando agora o julgamento do recurso. Esse é um caso mais recente. Esse foi um caso assim que eu cheguei aí conversar, né? Mas, infelizmente, às vezes a rigidez do magistrado, assim, eu estou falando de um caso, é claro que não é uma regra, nós temos magistrados excelentes, mas isso aí é uma rigidez, é a coisa da zona de conforto, muitas vezes, que a pessoa, o indivíduo, o ser humano, que está naquela posição de definir, ele não quer, muitas vezes, sair daquela zona de conforto de ter que buscar algo que está fora do que ele acha que deve, né? Então, ele falou, não vou mexer com isso não, recorre. Só que dentro daquilo tem um ser humano, né? Que está lá aguardando. Que está lá aguardando, exatamente. Então, é isso aí que me entristece um pouco. É um direito, vamos chamar de líquido e certo, mas com um erro de direito clarividente. Clarividente. Não é fácil. E também a questão da vaidade atrapalha um pouco, Atrapalha. Né? A vaidade atrapalha. Juliane, você tocou num ponto que foi a atuação do IBDP em relação à proposta de reforma da Previdência que está suspensa nesse momento, até que acabe a intervenção no Rio de Janeiro e já se avizinham eleições presidenciais de 2018, a reforma da Previdência não andou. E o déficit da Previdência, existe ou não existe? Vamos fazer uma pergunta simples. A gente diz que não existe, né? Por que não existe? Olha, em resumo, vamos lá, vamos fazer uma coisa bem resumida. Quando nós falamos de seguridade social, a gente tem que entender que ela tem uma tríplice forma de custeio. Tríplice. Quem são esses agentes aí? O Estado, né? O Estado, a empresa e o trabalhador, né? Então, esses 3 agentes, eles fazem o custeio da seguridade como um todo, tá? Se ela é tríplice, todos têm que participar dessa contribuição. Outra, se nós falarmos de contribuição previdenciária, nós estamos falando apenas das contribuições sobre folhas de salários. Mas não existem apenas contribuições sobre folhas de salário. Existem contribuições sociais que incidem sobre outras finalidades, que também repercutem para a Seguridade Social. São fontes de receita. De receita. São receitas que estão discriminadas na Constituição Federal. Tá? Então, elas entram. Entra dinheiro. PIS, COFINS, loteria, Mega Sena.
são vários recursos que vão despejar na Seguridade. Só que o que vem acontecendo com o Brasil desde a Constituição de 88? A Constituição de 88 tem lá o ato das disposições constitucionais transitórias e ela criou um artigo, tem um artigo lá que é transitório, que é a desvinculação das receitas da União. A União vem desvinculando esse dinheiro, porque também, voltando, a Constituição diz que o orçamento da Seguridade Social ele tem que ser separado do orçamento do Tesouro. Sim. Né? Então, tem o orçamento da Seguridade e o orçamento do Tesouro. Não pode misturar. Esse dinheiro é imexível, como dizia o Magri, né? Não pode mexer nesse dinheiro da Seguridade. Porque o que é Seguridade? Saúde, Previdência e Assistência. Isso aqui é o momento, tem que ser a menina dos olhos do Estado, no sentido de que, olha, se der qualquer zica, vamos colocar uma palavra, com todo mundo, a gente tem onde segurar. Se der erro para lá, se nada der certo, na pior das hipóteses, aqui a pessoa se segura para ela comer, para ela dormir, para ela vestir. A Previdência Social, ela é um organismo, ela é um instituto, ela existe dentro da sociedade como uma forma de contenção social, uma forma de garantia de vida digna. Do mínimo existencial para a dignidade de vida humana, né? Então, é para isso que ela existe. Por isso que ela não pode se cortar ser. Antes de se cortar. Exato. Isso, né? Eu sempre comparo com um orçamento familiar. Se você tem lá, olha, a gente tem uma poupança aqui, porque a fulaninha está doente. A fulaninha está doente, então, se até precisar, a gente tem esse dinheiro aqui para levar ela a correr para fazer uma cirurgia, alguma coisa. Você vai ficar tirando dinheiro dessa conta? Para outras finalidades? Para pagar cartão de crédito, para pagar a conta de luz? Você não vai tirar, porque aquele dinheiro ali é para custear a cirurgia da fulaninha, né? Então, o que o governo vem fazendo? Vem tirando dinheiro através da DRU. Da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Com a DRU, construiu Itaipu, Brasília, e assim a história demonstra um monte, e vem só aumentando. Um percentual que era de 20%, ele aumentou para 30%. Dizer que não estamos em déficit é equivocado. O que nós podemos dizer é que o superávit está diminuindo. Então, isso já é comprovado pela ANFIP, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita. Eles, todo ano, apresentam dados concretos de que há superávit. O que está acontecendo de 2012 para cá é que o de superávit está diminuindo, porque a DRU aumentou e aí pega mais dinheiro. Então, nós estamos com um problema de gestão, é um problema de corrupção gravíssimo do Brasil, né? A própria Lava Jato, o que ela fez? Ela começou a focar nas construtoras, né? Pegar onde o dinheiro rolava. Aí surgiu a ideia da reforma, de aumentar o percentual de DRU. Então, a gente tem que avaliar muito bem o que tem por trás disso tudo, com essa reforma. Qual que é o intuito, né, dessa reforma? De diminuir direitos, diminuir cada vez mais percentual de ganho do trabalhador que contribuiu, porque a gente está dizendo de Previdência Social que ela tem realmente um princípio solidário. Ok, o que é o princípio solidário da Previdência? Todos devem contribuir para que o primeiro que dele necessite se utilize. Então, nós estamos aqui, nós nessa sala, temos 5 pessoas aqui nessa sala, todos nós contribuímos. Mas eu vou chegar aos 60 anos, nunca vou ter me acidentado. Mas, às vezes, você, durante sua vida, já se acidentou umas 5 vezes, né? Então, esse dinheiro vai servir para te atender. Só que nós continuamos contribuindo, todo mundo está pagando. Todos contribuem para aquele que necessitar. Isso é a solidariedade. Só que também tem a contrapartida. Eu estou pagando, eu tenho o direito de receber correspondente àquilo que eu contribuí. Então, o governo não está... A ideia da sociedade, às vezes, muito equivocada, muitas vezes da sociedade empresarial, que não tem essa outra visão, não numa regra, mas numa boa quantidade, é que é como se a Previdência fosse assistencialista, e não é. A gente paga para aquilo, né? E vou te dizer uma coisa, cá para nós, ainda que fosse, cumpre uma função social. Cumpre uma função social. Então, que se corte despesas de Estado, como
uma série de coisas que juros da dívida pública, que fica rolando, se diminua a taxa de juros, corte benefícios das altas cúpulas do governo, de todas as instâncias, de todos os poderes, mas não, começa se tirando de quem menos tem e mantendo-se privilégio de quem tem bastante. Então, é difícil compreender isso, É uma desproporção muito desigual, muito injusta, antiética e eu chego a dizer psicopata, porque não faz sentido. Então, a população precisa de conhecimento. Mas a gente sabe que como é muito difícil, são matérias muito específicas, a gente não tem nenhum ensino de educação básico ainda condizente com o que nós poderíamos ter, cabe a nós. Então, eu boto a boca no trombone, onde eu vou, eu falo e exponho. Inclusive, Juliane, você tocou num ponto, eu sei que a sua ligação com o movimento feminista ele é muito forte. Mulheres advogadas, como tem sido a sua atuação nesse cenário? Olha, eu não sou do movimento feminista. Eu sou feminista, mas eu não participo do movimento feminista. E o que é ser feminista? Eu acho o seguinte, o feminismo, a origem, eu me considero feminista da origem. Eu não quero direitos a mais, eu não quero lugar do homem, eu quero só o meu lugar. Aquilo que eu sei fazer. Entendeu? Eu sei falar sobre direito previdenciário, então me deixa falar sobre direito previdenciário. Não vai colocar um outro homem que não sabe falar só porque ele é homem. É isso que eu não concordo, entendeu? Entendi. Eu não quero lugar de ninguém. Não quero, porque você vai ser excelente numa coisa, eu sou excelente em outra. Nós somos indivíduos, estamos em momentos diferentes. Eu como mulher, você como homem. E o gênero não deve ser critério Não deve ser critério de distinção. É só isso, porque eu acho tão esquisito, voltando já a falar da minha família, porque eu venho de um núcleo familiar que não tinha isso na minha casa. Apesar do meu pai ser coitado, ele falava assim, eu não mando nada, até a cachorrinha manda mais do que eu, ele brincava, porque só tinha mulher, né? 3 filhas, a esposa. Então, assim, eu vim de uma família que não tinha essa coisa. Eu podia falar, eu tinha voz. Eu podia falar o que eu achava que devia. Então, eu acho muito estranho, o nosso meio jurídico ainda é muito machista. É de forma muito sutil, muito singela, mas ainda é. Onde ainda existem, nós temos no nosso estado ainda os nomes que demandam, os nomes que se mantém. Eu percebo muito assim, escritórios de advocacia que tem lá 50 mulheres trabalhando, mas os sócios são os homens, os que aparecem na revista, os que aparecem nas... Né? Então, as mulheres elas continuam sendo as operárias que fazem o trabalho burocrático, mas que não são colocadas na mesa de conversação muitas vezes, entendeu? Então, é esse critério, dentro da questão profissional. Se a gente for falar de ambiente familiar e de outras coisas, então a gente vai estender o programa. Então, eu digo que assim, eu não sou do movimento feminista porque eu não participo tecnicamente de nenhum movimento. Eu só quero estar nos ambientes onde eu me enquadro. Onde eu me enquadro? Eu sou advogada, né? Então, eu tenho os institutos ligados à minha profissão. Eu sou professora, eu tenho os lugares ligados à profissão. É comandado só por mulheres. Pois é, o IBDP tem uma característica que todas as ex-presidentes são mulheres e loiras, né? Eu já brinquei, já até pintei meu cabelo de loiro. Brincadeira, não quero não. Mas, assim, todas as ex-presidentes foram mulheres. Era a doutora Clecia, a doutora Melissa, a doutora Jane e agora a doutora Adriane. O vice é homem agora. Eu falei, o próximo é você. Então, assim, nós não... Para a gente finalizar esse assunto, eu não gosto de colocar muito setorização. Eu acho que nós, homens e mulheres, nós temos tanto a oferecer um ao outro. O homem com a praticidade, sabe, com o foco, com a determinação, com a capacidade de enxergar o ponto que o homem tem, isso muito bom. E a mulher com essa visão panorâmica de ver o passarinho voar e achar bonito e ao mesmo tempo conversar com você sobre direito, sabe? A gente tem que dar as mãos. Eu acho que está muito desgastada essa relação. O movimento feminista, ele é muito importante. Então, só quando o homem também entender que é importante o homem também ser feminista,
Porque aí a gente não vai mais precisar nem nessas nomenclaturas. O meu sonho é que um dia a gente não precise mais de nenhuma nomenclatura dessa. Simplesmente sermos nós mesmos. Olha, eu sou a Juliane, que sou advogada nessa área. Quem que é a pessoa boa para falar disso? É a Juliane? Então vamos chamar a Juliane. Ah, mas quem que é a pessoa... Ah, não, fulano é melhor que a Juliane? Então chamo o fulano. Essa é a questão, sabe? Sem essa coisa do gênero sendo colocado para lá ou para cá, como deve ser assim ou deve ser assado. Porque a gente não deve ser nada, a gente deve ser feliz nessa vida, né? Juliane, essa sua lição é muito linda. E eu vou pedir licença para transbordar ela para outras searas, para a seara política também. Eu acho que corrupção não tem ideologia partidária. Assim como também humanismo, defesa de direitos sociais, não é bandeira de um único partido, de um único... Muitas vezes você vê as pessoas discutindo, aquela discussão que a gente pode ver na discussão de gênero, hoje a gente vê muito no seara partidária. Um é coxinha, o outro é mortadela, e não se conversam e se negam a sentar numa mesa e conversarem juntos, e não querem conversar uns com os outros. E aí vai ficando aquele diálogo de surdos, onde um fala, outro fala e ninguém se escuta. Me parece que o que falta um pouco é isso. É a gente entender que as mazelas humanas são humanas. Elas não têm nome, elas não têm cor, elas não têm classe. Elas são dos seres humanos e a gente tem que buscar evoluir vencendo e superando essas perspectivas. Eu acho que essa sua lição ela é muito linda nesse sentido. Eu concordo também, Wander. A política está desgastada por várias razões, mas isso que você está dizendo é um reflexo da sociedade. A sociedade vai ser a transformadora da política atual. Porque é a gente que vota neles, né? Nós é que colocamos essas pessoas lá. Eu vi um post esses dias assim, falou, o Brasil é corrupto, reclama dos corruptos, mas ainda tem a caneta BIC amarrada no balcão do serviço público, né? Porque a gente ainda sai com a caneta dos outros, é caneta BIC, mas não é sua. A gente precisa entender que a reforma ela tem que ser íntima e individual. E se eu quero transformar uma sociedade... eu preciso começar me transformando. Eu tenho que fazer a transformação de mim mesma primeiro. Né? Entender quais são as minhas mazelas, quais são as minhas dificuldades, o que tem de imperfeito dentro de mim, mais latente, porque a gente tem muitas imperfeições. Porque só assim a gente vai transformar o ambiente. E a gente ainda acaba jogando muita culpa na corrupção, o que é justo. Nós vivemos um momento... extremo no Brasil de corrupção. A gente está vendo agora esse movimento dos caminhoneiros, essa greve, falta de combustível, combustível só que aumenta, num país que é fonte de petróleo, né? A riqueza está dentro de nós aqui, e a gente está com um preço absurdo, pagando de combustível, reverberando em tudo. Somos ainda muito pacíficos também, porque não fazemos as revoluções que deveriam ser feitas, revoluções corretas, organizadas. Aí, quando fazemos liderados por grupos extremistas, às vezes, como você disse, e aí um não concorda com o outro porque representa tal bandeira ou tal bandeira. Enquanto a gente não der as mãos e parar com esse sectarismo, essa coisa do bandido do mocinho, nós precisamos evoluir essa etapa. Não existe um bandido e um mocinho. Todo mundo tem um bandido e um mocinho dentro de si, né? Todo mundo. Todo mundo. Então, a gente precisa parar com isso. Chega, vamos lá, gente. O que a gente precisa fazer para resolver o problema? Né? Essa falta de diálogo, de paciência, talvez, um pouco de humildade, né, dentro de nós mesmos, para tentar reformar aí o que precisa. Quem diz que não tem um bandido dentro de si, só tem um mocinho, é porque nunca pisaram no pé dele. Pisa no pé. Alguém pisa no seu pé, a primeira reação sua qual que é? Opa, que aquela... Mas você se contém, não é verdade? Aí, só vivendo. Como é que é? Oi, diretor? Ih, Juliane, me já perdoa. Deu nosso tempo. Não é isso não. Certeza, diretor? Olha, eu não tenho culpa nenhuma, Juliane, mas eu sou obrigado, em algum momento do programa, colocar o entrevistado numa saia justa. Ai, meu Deus. E aí, nessa TV que está aqui, ó, que você está vendo aqui agora, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos ver lá? Olha lá. Reforma trabalhista, Juliane. A da Previdência não passou, mas a trabalhista passou. O que você pode falar sobre isso? Olha,
A reforma trabalhista, até a gente vai ser falado no encontro, né, sobre elas, sobre os momentos negativos. Eu acho que a gente vai começar a perceber mais facilmente agora, daqui para frente. Uma coisa a gente já percebeu, que foram as demissões de massa de algumas empresas grandes, né, que trocaram os contratos, né, então demite todo mundo, recontrata a preços ínfimos, né, a gente sabe disso numa determinada universidade. Por outro lado, a questão da sucumbência também, eu acho que foi positiva. Eu acho que é um ponto positivo, porque também inibe um pouco aquelas reclamações desnecessárias e que muitas vezes não incidiam em nenhuma ponto negativo para o empregado, né, que usava daquilo como uma moeda de troca muitas vezes. Eu acho que nós vamos percebendo muita coisa daqui para frente. A gente sabe que muita coisa poderia ter sido evitada se houvesse uma maior manifestação popular. Eu acredito que foi muito rápido. As pessoas acho que nem respiraram quando viu, passou. Mas eu achei que faltou um pouco mais de manifestação popular, no sentido das categorias, de impedir, pelo menos, algumas situações que foram mais maléficas. Como, por exemplo, da reforma da Previdência, que a gente conseguiu até segurar bem. Eu faço a minha culpa comigo mesmo, porque como professor nessa área, e eu falei muito sobre isso, tudo que dentro da minha infinitude, tudo que eu pude, eu tentei fazer, mas não conseguimos convencer. Mas, ao mesmo tempo, tem um lenitivo, e eu falava isso para as pessoas, fiquem tranquilos, porque nem o marketing supera a realidade. Então, à medida que a reforma em vigência a partir de 11/11/2017 começar a produzir seus efeitos, aí as pessoas vão se dar conta do que ela significou. E é o que, infelizmente, lamentavelmente, eu não acho graça nisso, a gente tem visto isso acontecer. Vamos lá, diretor? Olha só, Juliane, eleições 2018. Tá fácil de escolher um candidato? Olha, essa é a saia justa das saias justas. Na verdade, não é nem uma saia justa, né? A resposta é simples, não. Não tá fácil. Porque eu confesso para você, assim, que eu não tenho... Eu tenho pensado muito no assunto, claro, porque é importante pensar, mas eu ainda não encontrei alguém que eu me identificasse para votar. Eu ainda não vi nada que me atraísse, né? Vamos ter que esperar os acontecimentos aí, quem são as pessoas que vão aparecer de verdade. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho que essa eleição ela é muito importante para o Brasil. Também acho. Talvez uma das mais importantes. Nós temos pouco tempo de democracia no nosso Brasil. O Brasil é jovem e de todo o tempo de existência do Brasil, foram poucos anos de democracia, se a gente for avaliar, né? Sim. Então, nós não temos muita experiência. Então, a gente pode até fazer um pouquinho ficar um pouquinho mais confortável nesse sentido. Nós somos ainda pré-adolescentes na democracia. Nós não sabemos ainda o que é escolher. Nós não sabemos o que é exercer a liberdade. A gente ainda vive uma situação que precisa ser imposta. Essa é a verdade. Nós somos assim, o nosso país ainda vive isso. Então, esse empoderamento, né? Essa decisão, esse poder de decisão, demanda também um pouco de mais autoconhecimento e conhecimento de outras áreas, o que nós também não temos. Precisamos, então, aceitar que tudo isso que está acontecendo são frutos das nossas escolhas, fruto da nossa escolha. Que possamos agora, com essa eleição que vem, nos atentarmos melhor. Eu acho que reeleição é uma coisa que a gente tem que abolir. Não deu certo até agora com ninguém, então não reeleja o candidato que vem dando errado, né? Inclusive se for um vampirão, né? Inclusive. Então vamos pensar nisso, eu acho que isso é importante isso com certeza, né? Não reeleger. Eles já estão vindo numa toada muito antiga aí de manutenção do poder. Vamos revezar, vamos trocar. E tentar ver com os nomes que vêm aí aquele que mais se enquadra para um projeto real de emancipação do Brasil. Não desse Brasil aí que está amarrado aí em pseudos
direitos humanos, seus direitos fundamentais, que na verdade é só estar na Constituição, lá no artigo 5º, mas que na prática mesmo, né, a gente tem pouco. Eu confesso para você que estou igualzinho, ainda não tenho uma definição muito clara. Estou buscando um candidato que tenha comprometimento social, com ideal de justiça social, com os direitos do trabalhador, com a previdência social, e não que pense só em atuar para o mercado e tal, mas ainda não tenho nada definido. Esses dias tomei um susto, peguei uma entrevista de um candidato que está liderando as pesquisas, aí ele falou, a solução para o direito de trabalho é quase a informalidade. Eu falei, meu Pronto. Deus do céu, olha a solução que esse homem quer achar. Querida Juliane, que prazer tê-la aqui conosco, viu? Eu acho que para encerrar agora, eu quero te pedir que você, que é uma liderança na área feminina, é uma advogada reconhecida em todo o cenário estadual, com projeção nacional, com cursos e tudo mais, e especialmente nessa área previdenciária, eu quero que você, Juliane, olhando para aquela câmera que está ali focada em você e pensando que você está conversando com um jovem que está se decidindo por fazer direito, ou entrou na faculdade agora, está no meio do curso, ou muitas vezes acabou de formar e agora ele está lá com diploma de bacharel em direito, aprovado na OAB e vai fazer o que da vida? Pensando nesse jovem, eu quero que você deixe uma mensagem para ele dentro da sua história de vida. Bom, eu vou falar uma coisa que eu já falo há muito tempo, eu já penso nisso há muito tempo, que eu acredito realmente que a gente tem que fazer o que nós formos fazer da melhor forma possível, mas tem que ter alegria, tem que ter felicidade. Uma vez eu conversando com um colega na faculdade, ele estava conflituoso porque ele tinha passado num concurso público, era o último ano de faculdade, a gente ia no outro ano estar na rua, e ele disse assim, Juliane, e agora? Eu vou ter que assumir esse concurso porque eu preciso de dinheiro para me manter, mas eu queria mesmo advogar, eu quero advogar. Aí eu conversei com ele e falei, procure o que você vai te fazer feliz. Esse meu colega, ele chegou a entrar no concurso público, ficou um período lá, fez o pé de meia dele, pediu exoneração e está advogando aí feliz da vida. Então o que eu quero dizer é que tudo na vida são escolhas, mas toda escolha ela tem que ser refletida dentro do coração. A gente não pode pensar só com a razão, a gente tem que pensar com o coração, porque é no coração, o coração é que manda no cérebro, porque é ele que impulsiona, né, o sangue. E o coração é que vem aquela primeira sensação da gente. Mas não esquecer da importância de estudar muito, trabalhar muito. O trabalho, ele é tão bom, ele é tão prazeroso, é tão bom você trabalhar e ver o resultado do fruto do seu trabalho na vida de um ser humano, na sociedade que você participa. A satisfação é tão grande que o dinheiro ele é consequência. Então, para você que é jovem, que está fazendo uma faculdade, daqui a pouco está aí no mercado, não fiquem pensando no dinheiro, sabe? Na consequência material, porque isso é natural, isso é consequência. Tudo que você fizer bem feito. Você conhece um pedreiro, vamos colocar de alguém da construção civil, o melhor pedreiro da sua cidade, vai ver como ele mora, vai ver como ele vive. Ele vive bem, de maneira estável, de maneira digna, porque ele faz aquilo com alegria, ele faz bem. Então, o que você for fazer, faça bem feito, faça com comprometimento, mas com o seu coração pulsando, com alegria, porque as dificuldades existem em todas as profissões, todas. Todos nós aqui, a gente só falou da parte boa, mas se a gente for sentar aqui e falar das dificuldades, das vezes que nós tivemos, às vezes, que chorar, né, doutor? No cantinho lá do nosso escritório, dentro da nossa casa, com a nossa família, todo mundo vai ter. Mas o que a gente tem que fortalecer é o que é bom, é o que é justo, é o que tem alegria, é o que tem empatia. E aí, o mundo é um caminho sem fim para aquilo que você quiser. Se você quiser concurso público, siga a sua intuição, siga o teu coração, vá na sua meta, faça o seu planejamento. Se quiser advocacia, faça da mesma forma, com planejamento, com calma, com paciência, mas com muita alegria, muito entusiasmo. É o que eu espero e desejo para vocês.
ser tudo seu em cada parte. Isso aí. Doutora Juliane, que orgulho e que honra recebê-la aqui, viu? Prazer todo meu. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico da Diário MSTV. Até a próxima.